Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 11 de fevereiro de 2021, são 23 horas e 32 minutos. Lição 9 da classe de juvenis, a igreja em missões urbanas. Começando pela hora da revisão, resposta número 1. Porque com o aumento dos centros urbanos e da violência, as pessoas mudaram os seus hábitos, trancando-se e isolando-se, o que faz com que a igreja necessite de novas estratégias na evangelização. Resposta número 2. Uma importante estratégia usada por ele foi ir onde o povo estava, nas grandes cidades do seu tempo. Resposta número 3. A igreja pode atrair a comunidade realizando projetos sociais nas suas dependências, aproveitando esses momentos para evangelizar, assim como utilizar os meios de comunicação atuais, como a internet. Resposta número 4. Ações sociais, tais como atendimento gratuito à comunidade, com especialistas, psicólogos, advogados, dentistas, etc. Cursos de alfabetização de adultos, ajuda humanitária em tragédias, feiras de saúde, etc. Resposta número 5. Enviar mensagens bíblicas nas redes sociais e WhatsApp, compartilhar vídeos de hinos evangélicos, criar uma página, blog, grupo no Facebook ou mesmo um canal no YouTube para evangelizar, e etc. Falando hoje sobre missões urbanas, também conhecido como missões na cidade. Introdução. Aqui antes, porém, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Introdução. Viver em comunidade é uma realidade desde os primórdios da humanidade. Na Bíblia, por exemplo, a primeira menção de uma cidade encontra-se ainda em Gênesis capítulo 4, versículo 17, referindo-se à cidade fundada por Caim. Com o passar do tempo, muitas outras cidades foram surgindo e com elas a complexidade da interação social e da chamada vida civilizada. A Igreja de Cristo hoje precisa cumprir o seu papel na evangelização destes centros urbanos, a exemplo de Jesus, que ia pelas cidades e povoados levando a mensagem da salvação. Vamos ver rapidamente lá o que está lá lavrado em Gênesis capítulo 4, versículo 17. Conheceu a Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do filho, Enoque. Então essa no caso seria a primeira cidade. A cidade mais antiga que se tem notícia que existe até hoje é a cidade de Jericó. Ela tem cerca de entre 10 mil e 11 mil anos de idade. Então veja que desde sempre houve a questão da civilização. Desde os tempos bíblicos houve sempre essa questão da evangelização, de viver em sociedade. E até hoje nós vivemos em sociedade. E claro, diferentes de etnias, grupos e várias outras situações, culturas, nós veremos nesta lição a importância de evangelizar esses grupos e como evangelizar esses grupos e qual a importância dessa evangelização. Paulo e a evangelização nos grandes centros. O apóstolo Paulo foi um dos maiores ícones da história do cristianismo, embora não tenha estado entre os 12 apóstolos de Jesus. Ao se converter, decidiu-se à evangelização, ou melhor, dedicou-se à evangelização, em especial dos gentios. É possível também nos dias de hoje, por alguma razão, nós ficarmos mais à vontade para evangelizar um determinado grupo. Aqui o apóstolo Paulo, por exemplo, ele pregava aos gentios. De repente você pode, por exemplo, evangelizar somente as pessoas da sua igreja, da sua escola, por exemplo, ou do bairro onde você mora. O ideal é que nós, claro, venhamos cumprir a palavra, que é levar o evangelho a toda criatura. Aqui o que eu digo aqui é mais uma questão mais centralizada. Dá um exemplo mais prático. É um pouco mais complicado, por exemplo, para um jovem evangelizar um senhor ou uma senhora. O ideal, é claro, toda regra existe sua exceção, é um jovem evangelizar outro jovem. Fala a mesma língua, tem o mesmo entendimento das coisas, tem o mesmo, desejam geralmente as mesmas coisas, então fica mais fácil nesse parâmetro, né? A cultura, o linguajar é parecido, de repente numa rede social também, enfim.
Então fica mais fácil. Então não há nenhum problema nisso. Muito pelo contrário, é até saudável, né? Que assim a pessoa tem mais afinidade. Isso acontece, por exemplo, há pessoas que têm mais afinidade para tratar, evangelizar a criança, por exemplo. Outros já têm mais afinidade para falar com pessoas da terceira idade. E assim sucessivamente. De qualquer forma, é bom que nós tenhamos uma estratégia ou um grupo para nós evangelizarmos, que nós fiquemos mais à vontade com eles. A estratégia de Paulo. Uma importante estratégia usada pelo apóstolo Paulo na evangelização foi aonde o povo estava, ou seja, nas grandes cidades do seu tempo. Bom, nos dias atuais, vemos que para onde nós olhamos, há pessoas. O apóstolo Paulo ele foi até onde as pessoas estavam. Agora cabe aqui uma pergunta bastante significativa. Que tipo de pessoa eu quero evangelizar? Que tipo de pessoa eu julgo? É claro que nós sabemos que todos nós somos necessitados da palavra, mas qual é aquele que você julga que necessita mais? Já observou que tem alguns tipos de grupo que não são muito evangelizados? Por exemplo, pessoas que moram em comunidades, por exemplo, as pessoas têm um certo receio de ir a uma comunidade, porque pode acontecer um monte de coisa. Por exemplo, pode haver confusão, tiroteios e outras coisas, invasão não, né? Uma operação policial na hora, então vai criar aquela confusão, né? Então as pessoas têm um certo receio. Então geralmente por esse tipo de coisa, as pessoas que moram em comunidades não são muito evangelizadas, não na medida que deveriam, né? Então vejam que qual é o ponto seu, com quem você pode falar. De repente você mora numa comunidade, aí você pode testar se o que eu estou dizendo é verdade ou não. Porque já fui em alguns lugares, algumas comunidades, eu vi uma necessidade de uma igreja. Poucas comunidades mantêm uma igreja tradicional que tenha um trabalho efetivo, de fato, né? Mas o ideal é que nós venhamos ir onde as pessoas estão e não esperar que elas venham até nós. O nosso trabalho é esse, é ir buscar as pessoas, independente de onde estejam. Paulo venceu as diferenças. Paulo soube de se desvencilhar do preconceito judaico com gentios e povos distintos. Ele não era mais apenas um religioso, seguidor de regras e ritos, como muitos crentes nominais hoje. Como eu acabei de dizer, há pessoas que talvez vai querer evangelizar aquele empresário, uma empresária, mas não quererá evangelizar um morador de rua, por exemplo, numa situação de rua. Então veja que até nos dias atuais existe essa distinção. As pessoas é diferente do que eu falei anteriormente daquele grupo que você quer evangelizar. Tem grupo que você tem afinidade, diferente de afinidade e de fazer acepção de pessoa, aí é diferente. Veja que aqui há pessoas que têm acepção de pessoas, fala com um grupo, mas não falam com outro grupo de maneira nenhuma. Por quê? Porque possivelmente se julgam melhores. Lembra daquela questão da oração do publicano e do fariseu? A ideia é mais ou menos a mesma. Há pessoas que se acham superiores. É claro que ali era mais uma questão de exaltação, de glória para si. Aqui é mais uma questão que também não está muito longe da ideia, mas aqui é mais uma questão de superioridade a pessoas no quesito de evangelização. É mais ou menos, por exemplo, eu tenho uma situação financeira de classe alta, por exemplo, então eu não vou evangelizar uma pessoa de classe baixa, por exemplo. Então isso eu estou fazendo uma distinção. Isso aqui não é de Deus, não é algo que Deus aprova. Deus não faz acepção de pessoa. Então esses tipos de diferença nós precisamos vencer na evangelização. Nós precisamos levar a palavra para todas as pessoas, tanto do morador em situação de rua, quanto também daquele empresário que também precisa conhecer a verdade da palavra. Exemplo para nós, comissionados. Paulo sabia respeitar e usar a cultura alheia a favor da anunciação do Evangelho. Certa vez, ao pregar aos gregos sobre o Deus desconhecido, usou a citação de um filósofo chamado Cleantes, que vivera entre os anos de 301 e 232 a.C. e era conterrâneo de seus ouvintes.
Veja aqui uma estratégia interessante. Eu lembro que algum tempo atrás, uma determinada pessoa era torcedor de um time de futebol e era muito difícil de ganhar ele para Jesus, porque ele só sabia falar do time dele de futebol e viver em bebedeiras. Mas ele tinha um amigo que gostava muito dele, queria muito ganhar ele para Jesus. O que esse amigo dele fez? Ele procurou saber toda a história daquele clube. Procurou saber e observou situações, títulos do clube e afins, jogadores importantes e tudo mais. Um dia ele viu que o amigo dele estava no bar e ele chegou neste bar e começou a conversar com esse amigo. E ele foi e começou a puxar um assunto sobre futebol, sobre o clube daquele amigo. E o amigo logo se interessou. Ele se interessando pelo assunto, ele começou a falar do clube, dos grandes jogadores que existiam naquele clube e tal. E ele perguntou, você também torce para o mesmo time? Ele, não, eu não gosto, não curto muito essa questão do futebol, mas eu tenho muita simpatia por esse clube. E ele foi levando ali, foi levando e foi entrando aqui, foi entrando ali. Quando o amigo dele se viu, ele já estava evangelizando aquela pessoa e ganhou ele para Jesus usando a estratégia de usar o time de futebol do coração daquele amigo. Então veja aqui uma estratégia de cultura, ele usou uma cultura, ele usou aqui uma questão de clube, por exemplo, mas nós também aqui podemos ampliar todas as vertentes, né? Tanto a questão do clube do coração, daquela pessoa que você quer evangelizar, ou a cultura, algo que ele goste muito, ou ela goste muito. Então você pode, como um tipo de uma estratégia, de uma forma respeitosa, você falar, independente das circunstâncias, e falar da palavra do Senhor. Veja que aqui o apóstolo Paulo também usou um argumento parecido. Então isso não é nenhum erro, não há nenhum problema nisso, desde que você faça com educação e respeito. Evangelização nas grandes cidades hoje. Segundo a Organização das Nações Unidas, 90% da população mundial irá viver nos grandes centros até 2050, o que obrigará a igreja a dar cada vez mais atenção às grandes metrópoles, né? A devida atenção à cidade. Nós vemos que a cidade, a cada dia que passa, ela cresce mais. Há mais pessoas na cidade, então há mais possibilidade da evangelização. Nós podemos chegar cada dia mais. Segundo a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, ela dá aqui para nós uma referência de 90% das pessoas estarem nas grandes cidades, somente 10% em área rural. Então veja que aqui há duas vertentes aqui. E qual é? A primeira é que as grandes cidades estarão a maior massa de pessoas na cidade, mas também a Organização Mundial das Nações Unidas também deixou para nós o seguinte, que há pessoas no meio rural, então nós também precisamos fazer missões no meio rural, não somente na cidade, mas também rural. O desafio na pós-modernidade. A nossa missão se torna mais desafiadora por vivermos em uma sociedade pós-moderna, caracterizada por seu antropocentrismo, relativismo, materialismo, secularismo e permissividade. Como alcançar os grandes centros urbanos com seus diferentes grupos e particularidades? Aqui nós entramos numa situação bastante delicada. O Brasil é um país que ele tem em sua cultura eu vou dizer, um grande desafio. O que é? As pessoas que têm um determinado grupo. Por exemplo, há pessoas, vamos trazer da política, por exemplo, que é uma coisa mais atual. Há pelo menos 3 tipos de política no Brasil. A direita, a esquerda e o centro. Tem também a extrema-direita, a extrema-esquerda, então não vem ao caso aqui, só para a gente ter uma ideia. Então essa pessoa da direita, por exemplo, ela nunca vai aceitar as questões da esquerda e vice-versa, independente se for boa ou ruim. Por quê? Porque ele tem uma linha de entendimento. Ele tem um partido, vamos botar assim, né? Ele é partidário, ele não é imparcial. É mais ou menos isso. Vou dar uma ideia aqui melhor. Por exemplo, quando
Eu falei agora há pouco de clube do coração, é possível também que você torça para algum time. Então, quando o seu time joga, você quer que ele vença. Agora, você tem aquela lealdade de dizer quando o seu time joga mal e é vencido, você tem a lealdade de dizer que realmente o seu time joga mal, ou você põe a culpa no juiz, por exemplo, que o seu time perdeu por causa do juiz, ou por causa do técnico, ou por causa disso, ou por causa daquilo. E isso aqui é um grande problema, porque nós temos no Brasil esse tipo de problema. Há pessoas que quando você vai falar, independente do que você for falar da palavra do Senhor, ele já tem um raciocínio próprio. Então é muito difícil de vencer esse negócio. Por quê? Porque ele já tem um partido, ele já tem uma questão firme, direta, ele não muda de opinião. Então isso é um grande problema, porque quando nós vamos levar a palavra do Senhor. Vou dar um exemplo bem prático. Quando você vai levar a palavra a alguém, por exemplo, que é homossexual, ele não vai aceitar as questões bíblicas que falam contra a homossexualidade. Por quê? Porque ele é homossexual. Então ele não vai aceitar a palavra. Porque tudo ele vai querer dar desculpas. Por exemplo, como eu posso ir para o inferno se eu não estou matando ninguém, se eu não estou roubando ninguém? Mas aqui entra uma outra questão. Aqui é a questão do pecado dele e não dos outros. Ele está cometendo um pecado contra Deus, que é a questão da homossexualidade. Então, quando você vai falar com uma pessoa homossexual, você precisa ter cuidado para evangelizar ela, para que não venha cair neste grande problema de cultura. Métodos e práticas. Evidentemente que com as mudanças de gerações e cultura, também precisamos mudar nossas estratégias. Num cenário altamente complexo e dominado por características nocivas da pós-modernidade, quais os métodos e práticas que podemos contribuir para a pregação do Evangelho de forma eficaz? Bom, anteriormente nós tínhamos a televisão e o rádio, principalmente o rádio, porque o horário da televisão é muito caro. É muito caro o horário, o rádio também é um pouco caro, mas é possível fazer um trabalho de evangelização pelo rádio. Por exemplo, a Igreja de Deus é Amor, ela fazia muito um trabalho no rádio, não me fugiu o nome agora, que acho que era Voz da Liberdade, me parece. Se porventura você for da Deus é Amor e souber, por favor, deixa aqui nos comentários, porque realmente eu agora me fugiu o nome. E eles faziam um trabalho do missionário Davi Miranda e ganhavam muitas pessoas para Cristo através do rádio. E isto era uma forma, era um método prático para ganhar almas para o reino. E hoje, como nós podemos fazer? Além do rádio e da televisão, nós também temos a internet. A internet é um veículo muito forte que nos dá muito suporte para evangelizarmos. Isto é uma das ferramentas, entre muitas outras possíveis. A aproximação igreja e comunidade. A maioria das igrejas, a igreja pode e deve atrair sua vizinhança realizando projetos sociais nas suas dependências, tais como atendimento gratuito à comunidade por especialistas, dentistas, psicólogos, advogados, etc. Bom, quando a igreja se reúne, se organiza num evento social, é um evento espantosamente de uma forma grandiosa para ganhar almas para Cristo. Como isso funciona? Você pode marcar um dia da semana, geralmente o pessoal gosta de fazer sábado ou domingo. E é o dia todo, começa às 8 da manhã mais ou menos e vai até às 5 da tarde. O que se faz nessa questão social? Corte de cabelo, por exemplo, dentista, psicólogo, um advogado e todos esses profissionais. Não pode ser pessoas curiosas, vamos assim dizer, né? Tem que ser um advogado profissional, tem que ser um psicólogo profissional, tem que ser um cabeleireiro profissional. Para quê? E vai fazer um trabalho gratuito, vai ser de graça, ninguém pagará nada pelos serviços prestados. Por quê? Porque é um trabalho social, é um trabalho que a igreja pega o seu templo e o seu tempo para dar à comunidade, à sociedade. Marca o dia e diz, tal dia vai ter tais serviços aqui gratuitos na igreja. Quando essas pessoas chegam, também é uma forma de evangelizar. Por quê? Porque eles ficarão gratos, porque estarão sendo abençoados por serviços que, dependendo da situação, eles não podem pagar. Ou vai facilitar muito a vida social deles. Então há pessoas, por exemplo, há igrejas que tiram até documentos
nessa questão social, e isso faz com que a igreja cresça, a igreja fica bem vista na sociedade. As pessoas sempre vão dizer, a igreja X da minha congregação, da onde eu moro, faz tais serviços assim, presta um serviço bom de cabeleireiro, o meu filho cortou o cabelo lá, minha filha, ou seja lá quem for. Eu estava com um problema na justiça, não tinha condições de pagar um advogado, mas a igreja me liberou um advogado, o advogado é bom, ganhei a causa, e esse tipo de coisa. Então esse tipo de trabalho nos dá uma aproximação com a igreja e a comunidade, e isso fortalece a igreja, né, no sentido geral. Estratégias atuais. Você, adolescente, pode fazer muito pela evangelização usando recursos como as redes sociais. Por exemplo, usar a internet não é mais um luxo como nos anos de 1990. Hoje é uma necessidade até mesmo acadêmica e profissional. E por que não usá-la para a edificação espiritual? Você às vezes pode pensar assim, mas eu não vou usar a internet para evangelizar porque isso é descabível. Deixa eu te falar uma coisa. Até as grandes empresas mundiais estão usando a internet para fazer propaganda de seus serviços e produtos. Por que nós não podemos fazer? Você acha isso vergonhoso? Acha que vai diminuir a igreja? De maneira nenhuma. Isso, na verdade, isso fortalece. Quando uma igreja ela tem um canal no YouTube, por exemplo, uma página no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter, ou ambas, isso fortalece a igreja. Vou até te dar uma orientação aqui. Você que é juvenil, você deve ter muito essa ideia de WhatsApp. Você já ouviu falar do Telegram? O Telegram ele tem algumas questões bastante interessantes. Ele funciona como o WhatsApp, só que ele tem uma possibilidade muito maior. Por exemplo, você não pode mandar um arquivo via WhatsApp muito pesado. O Telegram você pode mandar um arquivo de até 2 GB de tamanho. Então você tem um canal de internet que vai te ajudar muito, porque você pode postar vídeos grandes, por exemplo, e mandar para um amigo seu, para uma amiga sua e evangelizá-lo. Mas é de bom tom que uma igreja tenha uma página no Facebook, ou no Instagram, ou ambos, ou um canal no YouTube para divulgar os cultos também. É bastante interessante e sim, esse trabalho no caso é um trabalho de graça, porque você não paga nada para ter uma conta no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube. Então você já não vai pagar nada. Tem uma plataforma sua que você pode usar da forma que você quiser. Então o que você faz? Você usa essa estratégia para evangelização. Enviando mensagens bíblicas. Mensagens bíblicas podem ser enviadas diariamente. Reflexões devocionais, notícias sobre a obra missionária, vídeos com pregações, ilustrações com versículos bíblicos, etc. Deixa eu te falar uma outra questão aqui sobre a evangelização. Eu sei que muitas das vezes você quer muito ganhar um amigo ou uma amiga para Jesus, mas você também precisa ser moderado. O que é essa questão da moderação? Isso aqui é uma questão assim, para você ter o cuidado de não ficar mandando mensagens bíblicas, evangelísticas, à torta e à direita para aquela pessoa, o dia inteiro, todos os dias. A pessoa vai ficar um pouco saturada disso. Então veja que é bom você moderar isso e não mandar mensagens demais. De repente até você mesmo fica um pouco inquieto quando tem uma pessoa que manda muitas mensagens para você o dia todo, de um mesmo assunto toda a vida, você fica um pouco saturado. A questão da palavra também é para a pessoa que não é cristã, quando ela fica ouvindo muito a questão de estudos bíblicos, de palestras e tal, da palavra, fica um pouco cansativo para ele. Então o que você faz? Você modera, manda um versículo, geralmente é bom você mandar em áudio. A pessoa gosta de ouvir, né? Não gosta, nem todo mundo gosta de ler. Então você manda um áudio, a pessoa vai ouvir você. Você manda um versículo bíblico e ok, fechou. Manda agora só no dia seguinte. Então não fica saturando muito, né? Para você não se tornar aquela pessoa chata. Que a pessoa vai falar assim, fulano de tal só manda mensagem para mim da igreja e não é muito a minha praia, pode até te bloquear, por exemplo. Então é bom você ser moderado. Compartilhando música cristã. A música é uma excelente ferramenta para levar a mensagem de esperança no Evangelho. Enquetes demonstram que jovens têm utilizado a plataforma YouTube, por exemplo, mais para ouvir música do que ver os próprios vídeos. Portanto, esta também é uma ótima estratégia para abençoar e ganhar almas para Cristo. Quem não gosta de música? Você conhece alguém que não gosta de música? Eu não conheço.
Todo mundo gosta de música. E a questão do louvor não é muito diferente. A pessoa, às vezes, como a gente está falando de evangelização, a pessoa não é cristã, mas pode ter certeza, tem um louvor ou outro que ela vai gostar de ouvir. E é o mesmo que eu falei agora há pouco, não fica mandando o dia inteiro. Manda uma música por dia, por exemplo, não fica saturando muito a pessoa, não satura. Por quê? Porque isso, por exemplo, imagina que uma pessoa queira converter você a uma religião dela, por exemplo. Você vai gostar de ficar ouvindo os hinos, os hinos não, né? As músicas deles o dia todo? Aqueles mantras, não vai ficar chato para você? Então, da mesma forma, é outra pessoa. Nós sabemos que a palavra de Deus não volta vazia sem cumprir o que lhe apraz, antes prosperará naquilo que ela foi enviada. Isaías 55:11. Então, o que você faz? Vai devagar. Manda um versículo bíblico acompanhado com a música. Pronto. E fala algo, uma mensagem evangelística direta para ele. Isso vai funcionar muito melhor. E sim, a música, o louvor sempre toca as pessoas, então o louvor sempre é proveitoso. Sites ou grupo específico. Criar uma página, um blog, grupo no Facebook ou em outras redes sociais pode atrair muita gente. Não use isso para a sua glória, mas para a glória de Deus. Providencie uma identidade visual interessante, poste fotos e vídeos com mensagens de vida, tudo na linguagem de vocês, mas com o conteúdo do Evangelho. Que tal criar um fórum para discutir assuntos específicos sob a ótica dos valores bíblicos? Sabe o que você pode fazer, por exemplo? Eu falei agora a questão do cansar. Se você for fazer vídeos para a internet para evangelizar pessoas, procure fazer vídeos curtos, vídeos pequenos, 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto e meio. Não, a mesma questão para a pessoa não ficar saturada de você. Então o que você faz? Você faz um blog ou dependendo da tua situação, canal no YouTube, por exemplo, ou Facebook, crie textos. O Facebook seria melhor, né? Que o Facebook ele tem umas questões interessantes. Então você pode fazer texto, por exemplo, colocar foto, por exemplo, e também vídeo, né? O YouTube já só dá para fazer mais vídeo. Então no Facebook você pode escrever um texto pequeno, por exemplo, colocar uma foto lá e fazer um design bem legal. Então, sim, você vai evangelizar pessoas assim. Outros meios. Existem muitas outras formas criativas de evangelizar. Expor cartazes e faixas nos semáforos. A apresentação musical de esquete ou peças teatrais em locais públicos. Deus lhe deu habilidades, criatividades e dons espirituais para esta tão importante tarefa. Isso é uma das coisas que você pode fazer. Há também um meio também que é bastante interessante. Eu não sei se talvez a sua igreja talvez não tenha essa estrutura, né, dependendo da situação do lugar onde você está. Mas seria muito interessante você pegar um grupo, por exemplo, dos irmãos, das irmãs, do povo da igreja, povão, ir para a rua com uma banda de música, por exemplo, cantando louvores da harpa. Vai por mim, funciona que é uma beleza. As pessoas param nos portões para assistir, para ouvir a banda tocar os louvores da harpa, ou porventura, se você é da Igreja Batista, usar o cantor cristão ou o canto presbiteriano. Você levar isso. E por que eu falo da questão da harpa cristã, do cantor cristão? Porque são hinos me parece ser mais fácil de tocar, as pessoas parecem que conhecem melhor. Agora, se você também tem um outro hino avulso, né, saiba tocar bem, vai chamar a atenção também, é legal. Sérgio Lopes, Grupo Logos, ou outros que vocês gostem, tem uma mensagem evangelística, é muito saudável também, isso também funciona muito bem. Para concluir, Cristo deu à igreja, portanto, a você a maior missão já confiada à humanidade, proclamar a salvação para um mundo perdido. A população mundial, além de crescer de maneira exponencial, está migrando cada vez mais para as já abarrotadas e caóticas metrópoles. Com isso, ganham ainda mais forças as marcas características da pós-modernidade, que sim trazem dificuldades para a igreja, mas também muitas oportunidades, assim como Paulo fez em sua época e por onde quer que esteve. Nós também podemos utilizar todas elas a favor da proclamação do Evangelho. Jesus espera que cumpramos a nossa missão. Me fez lembrar aqui uma questão que nós precisamos ter um pouco de cuidado. Nós devemos usar essas ferramentas, como a internet, por exemplo, para
proclamar o Evangelho de Cristo. Mas há algumas pessoas que acham, que pensam que qualquer coisa serve. Não é bem assim. Vou te dar um exemplo bem prático. Eu já vi algumas circunstâncias e, infelizmente, de igrejas que levaram bloco de carnaval para a evangelização. Saíram fantasiados para evangelizar curtindo o carnaval. Isso não é de Deus. Isso não é certo. Deus não está nesse negócio. A Bíblia diz que aquele que tem amizade com o mundo tem inimizade com Deus. Carnaval não é de Deus. Não existe carnaval gospel, carnaval cristão, carnaval evangélico. Não existe isso. Não existe. Tira isso da sua cabeça. Tira isso do seu coração. Não existe esse negócio. Então nós precisamos tomar cuidado. Quando nós vamos evangelizar, o que nós vamos usar? Qual o tipo de recurso que vamos usar? É algo que é contra a palavra? Então não serve. Por que não? Por causa de João 16:8. O Espírito Santo é quem convence o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Então nós dependemos só dele. Então, se porventura nós vamos usar um meio que vai entristecer o Espírito Santo, então não use. Como a questão aqui do carnaval, não use. Já vi também questões de festa junina gospel. Não, Deus também não está nesse negócio. Isso não é de Deus. Isso aí não serve para a evangelização. Não serve. Você pode morar na área rural, mas não serve. É um tipo de estratégia que não serve para nós. Não serve, não é de Deus. Então veja que nós precisamos a cada dia usarmos as ferramentas corretas para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!